Bom, gente, vocês já estão vendo uma participação especial aqui atrás, né? Nem vi que eu tava... O ajudinho aqui para os universitários, literalmente agora. Bom, gente, nosso convidado vai se apresentar e vai começar hoje a falar um pouquinho sobre matemática no nosso vestibular. Ele trouxe algumas questões bem legais. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar aqui que eu vou conversando com ele e aí ele vai respondendo toda dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá? Começar essa live? Fala pessoal, tudo certo? Então, boa noite. Tudo certo, boa noite. Teste. Pronto, agora tá sem eco. Então, gente, é o seguinte, eu preparei um material para vocês sobre o vestibular de matemática aqui na Faculdade de Engenheiro Salvador Arena. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo e que dá sim para fazer. Então, eu vou começar a apresentação e a qualquer momento que vocês acharem adequado, podem interromper, podem perguntar. A Bia está aí de plantão para ver se tem alguma dúvida, aí ela fala comigo. Então, vamos começar. O compartilhamento está certo, né? Então, vamos lá. Live de matemática. Eu queria começar com algumas dicas gerais para resolver os exercícios. Lê primeiro a pergunta e depois o resto do texto, porque aí você já lê o resto do texto pensando em qual resposta você precisa dar. E a outra dica é pensar em como os números que o texto deu precisam interagir para chegar no número que o texto pediu. Então, você vai precisar fazer alguma conta com eles e você tem que se perguntar qual ferramenta você vai ter que usar para chegar na resposta. Eu fiz a maior parte dos slides nesse formato aqui. Eu começo com um conceito que você vai usar na questão. Depois, eu vou para a questão em si. E depois, eu vou para a resolução da questão. Então, nesse formato com 3 slides. Se a qualquer momento eu ver que precisa responder alguma dúvida específica sobre o exercício ou sobre alguma outra coisa, eu ligo aqui a câmera da lousa e aí eu faço as contas na lousa que está tudo preparado aqui. Certo? Então, o primeiro exercício, bem simples, porcentagem. É um jeito de mostrar proporções entre valores. Porcentagem é a mesma coisa que por 100, ou dividido por 100. Você pode perceber que aumentar algo em 1% significa multiplicar por 1,01. Aumentar em 2% significa multiplicar por 1,02. Por 10% significa multiplicar por 1,10. E assim por diante. Tem um padrão nisso, né? Aumentar em P%, P representando qualquer valor aqui, significa multiplicar o valor por 1 mais P sobre 100, ou P%. E diminuir é a mesma coisa, só que você está diminuindo, né? Então, aqui é um menos em vez de mais. Então, bem simples, só uma revisão de conceito aí. Agora, vamos para um exercício do vestibular que envolve o conceito de porcentagem. Na manhã de certo dia, 400 clientes frequentaram uma livraria.
sendo que 18% deles compraram um único livro cada, e os demais não compraram nenhum livro. Considerando os clientes que estiveram nessa livraria na tarde desse dia, 48% compraram um único livro, e os demais não compraram nenhum livro. Sabendo que os clientes da manhã e da tarde são distintos, e que nesses dois períodos 348 livros foram vendidos, o número de clientes que esteve na livraria na tarde desse dia foi. Aqui ele dá várias informações para a gente, o exercício, e você precisa ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo quantos clientes esteve na livraria à tarde. Você pode responder essa pergunta misturando as informações para achar outras. Então, aqui está a resolução do exercício. Os livros comprados de manhã foram 72, porque foram 400 vezes 18%, ou 18% de 400, é a mesma coisa. Geralmente a palavra de em matemática representa a multiplicação. Então, aqui, como é 400 vezes 18%, é a mesma coisa que 400 vezes 0,18, que é 72. Foram comprados 72 livros de manhã. Mas ele fala os livros totais e os livros de manhã. Então, eu posso achar quantos foram comprados de tarde. 348, que foram os totais, menos 72. Então, 276 livros foram comprados de tarde. Podem perceber que eu não estou chegando na resposta direto com uma conta só, mas eu estou comendo pelas beiradas até chegar no que eu quero. Agora, finalmente, eu sei que uma certa quantidade de clientes de tarde, multiplicada por 48%, que foram a quantidade de clientes que compraram, é igual a 276. Ou seja, você pode montar uma equação aqui. X vezes 48% é igual a 276. Então, x é igual a 276 dividido por 48%, que é igual a 276 dividido por 0,48, que é igual a 575. Se você voltar lá, essa é a resposta A. Então, tudo certo até aqui? Começamos aquecendo um pouco mais tranquilo aqui, né? Um exercício bem simples de porcentagem. Alguém teve alguma dúvida aí? Alguma coisa que não ficou muito clara na resolução? Por enquanto está tudo certo? Tudo certo aí? Legal. Então, eu vou seguir, mas qualquer coisa, só fala, lembra do exercício 17? Pois é. Tô com essa dúvida aqui. Tudo bem também. Aí a gente fala no final. A gente responde no final, se for o caso. Então, o próximo conceito que a gente vai usar. Conceito ou de contagem. Quando um evento pode acontecer de diversas formas diferentes, a quantidade de formas que ele pode acontecer é a soma de cada uma das formas. Ou seja, quando o evento pode acontecer de uma forma ou de outra, somam as possibilidades. Por exemplo, eu tenho 12, vamos lá, eu tenho 5 shoppings aqui na região e 2 lojinhas. A quantidade de formas que eu posso ir em shoppings ou em lojinhas é 5 mais 2, que é igual a 7. Bem simples, né? Se eu tenho 2 caminhos verdes e 3 caminhos laranjas, eu tenho 5 caminhos ao todo. Agora, vai saber o que é um caminho verde, né? Mas, enfim, matemática tem dessas. Agora, conceito E de contagem. Quando uma decisão contém múltiplas subdecisões independentes, a quantidade de decisões possíveis é o produto, ou seja, a multiplicação, das possibilidades de cada uma das subdecisões. Ou seja, para descobrir as possibilidades de escolher isso e aquilo, multiplica-se as possibilidades de escolher isso com as possibilidades de escolher aquilo. Se eu tenho 2 shorts para escolher e 3 camisetas, o total de formas que eu posso me vestir é 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, é isso. Então, agora vamos para um exercício que envolve conceitos de contagem.
Tem mais um conceito que a gente vai precisar para o exercício, que é de permutações. É a quantidade de formas que a gente pode ordenar um conjunto de elementos. Então, se todos os n elementos forem diferentes, a quantidade de permutações para a gente organizar um grupo é n fatorial, que significa n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até... Aí você faz essa multiplicação até 2 vezes 1, aí para. Ou seja, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Por aí vai. A gente calcula a quantidade de permutações com fatorial porque a gente tem n escolhas para a primeira decisão, para a primeira posição, né? Os n elementos a gente pode pegar qualquer um deles. Para a segunda decisão, a gente tem n menos 1 escolhas, porque a gente já fez uma escolha antes, né? Então só sobraram n menos 1 elementos para escolher. E assim por diante até chegar no 1, quando você só tem uma escolha, porque só sobrou um elemento. Então, agora sim, nossos conceitos estão preparados para resolver esse exercício. Questão 18. Ana e Gabriel completaram 70 anos de casados. Esse casal e seus 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, pretendem tirar uma fotografia de maneira que o casal fique posicionado junto. À sua direita fiquem os filhos homens e à sua esquerda fiquem as mulheres. Nessas condições, o número de maneiras distintas que essas 12 pessoas podem se posicionar para essa fotografia é. Então, aqui a gente tem várias informações, mas algumas a gente não precisa usar. Por exemplo, esses 70 anos de casados a gente claramente não vai usar aqui, porque não tem relação com as formas que a gente pode organizar as pessoas. Então, vamos lá. A gente pode organizar essas 12 pessoas em 3 subgrupos. De homens, filhos homens, né? Casal e filhas mulheres. Porque assim, a gente pode fazer o seguinte: as permutações possíveis só do casal é 2 fatorial, porque o casal tem 2 pessoas, né? As permutações possíveis dos filhos, 7 fatorial, que aí você faz 7 vezes 6 vezes 5, para até 1. E aí, isso é 5.040. E as permutações possíveis das filhas é 3 fatorial, que é 6. Agora, a posição relativa entre esses 3 grupos é fixa. Filhas, casal e filhos. Ou seja, eu não posso ter uma filha, depois um filho, depois uma filha. Não pode, porque o exercício está dando essa restrição. Por isso que eu não faço 12 fatorial, que seria a primeira coisa a se pensar, né? Porque esses subgrupos estão fixos. Então, eu penso primeiro nas permutações desses subgrupos. E aí, como eu quero saber as quantidades de organizar o casal e os filhos e as filhas, eu multiplico cada uma dessas respostas. 2 vezes 5.040 vezes 6, que é 60.480. Se você voltar lá no exercício, essa é a alternativa D. Tá bom? Tudo certo até aqui, gente? Estão acompanhando? Estão com alguma dúvida? Agora tá indo bem. Tá todo mundo aqui falando que sim. Beleza, qualquer coisa é só dar um grito aí, viu, pessoal? Ok, vamos para o próximo, então. Se vocês pensarem 2 vezes e acharem que, na verdade, tem dúvida nesse exercício, só mandar. Temos uma pergunta, olha só. O que faríamos caso não tivesse a restrição de homens e mulheres em lados distintos? Bom, você poderia... Depende, porque você tem que pensar se homens, filhos homens, filhas mulheres e casal é uma possibilidade. Aí você tem que pensar também, é necessário que as filhas estejam do lado direito e os filhos do lado esquerdo? Então, para cada uma dessas possibilidades de grupos, você multiplica na final. Porque você pode pensar em grupo, nesses subgrupos, como se fossem elementos. Ou seja, se você não tivesse a restrição de ordens de subgrupos, nenhuma restrição, você poderia multiplicar tudo por 6, que é 3 fatorial de novo, porque você tem
3 subgrupos, e você pode organizar eles de qualquer forma. Agora, tem várias formas de você poder restringir esses subgrupos, então vai depender de como o exercício coloca a frase para você. Então, provavelmente você poderia fazer simplesmente 12 fatorial. Agora, também depende também se você pode um filho, depois uma filha, depois um filho. Se você puder qualquer ordem, sem restrição de subgrupo, você faz 12 fatorial. Se você tiver esse mesmo exercício, só que os subgrupos precisam estar juntos, você faz essa resposta aqui, vezes 3 fatorial, que são as possíveis organizações de subgrupos. Mas eu não multipliquei por 6 fatorial nisso aqui, porque você tem uma ordem específica do exercício. Filhos, depois casal, depois filhos. É isso. Deu para entender? Nada. Temos mais uma pergunta. Eu não entendi a multiplicação no lugar de somar o total de possibilidades. Tá bom. Eu vou usar a lousa nessa aqui, tá? Então, vou fechar a câmera aqui. Então, vamos ver. Estão vendo aí? Estão vendo o Vitor? Estão escutando ele, gente? Sim. Muito obrigada, gente, por quem respondeu. Então, eu vou fazer meio que uma tabelinha de formas de se vestir para ilustrar aquele último exemplo lá. Vamos dizer que eu tenho uma camisa aqui, azul, e uma calça azul aqui. E aqui a gente tem as mesmas coisas, só que vermelho. Tá dando para ver aí? Bora lá. Ah, Tirei, já. parou. Agora sim. Ficou melhor, gente, para enxergar? Já está terminando, gente. A ideia é mais ou menos essa aqui. Quando você tem escolhas independentes, e você tem que escolher todas elas ao mesmo tempo, você multiplica as possibilidades, porque é como se as duas possibilidades formassem um retângulo. Então, é como se você estivesse buscando a área desse retângulo. Então, se isso aqui tem duas possibilidades, ou seja, tem tamanho 2, e isso aqui tem duas possibilidades, ou seja, tem tamanho 2, é como se fosse uma área que você estivesse buscando. E essa área aqui, desse retângulo, é 4, porque tem essa largura e essa altura. Então, é análogo a buscar uma área em um retângulo. Porque como essas duas escolhas são independentes, cada uma das possibilidades aqui vai corresponder a qualquer uma das outras possibilidades na outra decisão. Então, você vai fazendo um retângulo até formar uma tabela com todas as possibilidades. Então, assim, você conta as possibilidades. Agora, se você tem... Porque você precisa decidir esse caminho, você precisa fazer essa decisão e agora, quando você precisa fazer
uma decisão ou outra, aí você soma, olha. Você soma 2 mais 3. Você tem 2 formas de fazer isso e 3 formas de fazer isso. Então, geralmente, quando você vê a palavra de, pode pensar em multiplicação. E quando você vê a palavra ou, pode pensar em soma. É uma forma de lembrar que vai ser útil. Quando você for estudar e tudo, pelo menos foi para mim. Então, deu para entender? Sim, certo você, usuário desconhecido. Alguma dúvida que vocês têm sobre o perfil? Ok, então... eu esqueci. Pronto. Agora sim. Vou voltar a compartilhar aquela tela de apresentação. E vou continuar os exercícios. Próximo conceito é de incógnita. Bem simples, gente. Como? Notebook mais para a esquerda? Tá, fechou. Então, bem simples, vocês devem estar vendo isso há uns 8 anos. Incógnita é um valor que a gente ainda não sabe. Muitas vezes a gente chama de X. Uma coisa que geralmente as pessoas não notam, mas é legal de saber, é que as letras no começo do alfabeto geralmente são usadas para variáveis que a gente vai saber no exercício. Por exemplo, o A, o B e o C da fórmula de Bhaskara. Agora, o X, que é uma letra no final do alfabeto, assim como Y e Z, geralmente essas letras no final são usadas para coisas que a gente vai ter que descobrir no exercício. Então, é uma convenção, não é uma regra, mas é uma coisa que é legal ter em mente quando você for fazer as coisas. É uma forma de pensar que ajuda os matemáticos a se entenderem. Então, vamos lá para um exercício que envolve incógnita. Sejam J e K constantes reais e sabendo que o par ordenado -3 e 4 é solução desse sistema aqui, o par ordenado que é solução desse sistema aqui, desse segundo sistema, é. Então, vamos lá. Esse -3 e 4 aqui, geralmente, isso aqui é uma convenção para representar x e y. Então, -3 vira x e 4 vira y. E o que o exercício está falando é, se eu colocar -3 no lugar de x e 4 no lugar de y, nesse sistema aqui, eu vou descobrir o j e o k. E aí, se eu colocar os valores de j e k nesse sistema aqui, eu descubro o x e y que resolve esse segundo sistema. Então, é isso que a gente precisa fazer. Colocando -3 e 4 nos valores de x e y do primeiro sistema, a gente descobre j e k. E aí, colocando esse j e esse k no segundo sistema, você vê que a equação que você precisa resolver no final é esse x mais y é igual a 23 e x menos y é igual a -23. Existem várias formas de resolver um sistema de equações, e aqui eu escolhi soma. Você soma as duas equações de forma que uma das variáveis seja eliminada e você descubra a outra. Então, aqui a forma de somar é simples mesmo. Uma vez a primeira, mais uma vez a segunda. Às vezes vai ser diferente, mas nesse caso é só uma soma simples. Você faz x mais y, que é o lado esquerdo da primeira equação, mais x menos y, que é o lado esquerdo da segunda equação, é igual a 23 mais menos 23. Então, x mais x dá 2x, y menos y não dá nada, e y menos 23 é zero, porque mais menos é a mesma coisa que menos. Então, aqui você descobriu que 2x é igual a zero. Agora, se você usar esse x aqui em qualquer uma das duas equações, você vai ver que y é igual a 23.
o que até faz sentido, né? Porque 0 mais 23 é 23, e 0 menos 23 é menos 23. Então, bateu, parece que está tudo certo. E aí, colocando isso em um par ordenado, fica 0,23, que é a alternativa B. Aqui, ó. Alternativa B. Então, é isso pelo 19, pelo exercício 19. E queria saber se vocês ficaram com dúvida em algum detalhe, em alguma coisa. Até agora não temos nenhuma pergunta sobre essa questão. Aí o pessoal não está com dúvida. Beleza. Tem mais alguma Tem. questãozinha? Então vamos lá, gente. Ih, aqui, ó. Sistema de equação é a matéria que mais trava e demora para responder. Você tem alguma dica, Vitor, para ele? Para o Moisés? Eu acho que é legal entender todas as formas de resolução, porque uma coisa meio que conversa com a outra. Então, se você entender tanto a de soma quanto a de substituição, eu acho que você vai ter um entendimento mais fluido do todo. Então, assim, esse exercício é um exercício legal para treinar, mas se até esse pareceu barra pesada, talvez você possa resolver exercícios de resolução de sistema com um sistema só, porque aí as coisas se misturam um pouco menos. Então, eu daria a dica de vai evoluindo aos poucos até fazer as contas ficar natural para você. Seria a minha dica. Então, é isso. Espero que com treinar é bem importante também, porque só ver a matéria não funciona. Em matemática não funciona. Você tem que colocar a mão na massa porque só quando você faz conta com uma ferramenta você vê o que ela realmente significa. Então, treino. Acho que treino vai ajudar bastante também. Ó, na nossa página do NAVE, gente, a gente tem as provas anteriores resolvidas, então aproveitem para poder pegar elas, ver se tem alguma questão de algum tema que vocês têm alguma dificuldade. Por exemplo, o Moisés falou que é o sistema de equação. Para ele, talvez fosse esse um ponto um pouquinho mais difícil, mas para você talvez é outro. Então, dá uma olhadinha nas questões de matemática que a gente tem resolvido. O Bragtoni já está aqui há um tempo, já resolvendo questões de matemática para vocês. Então, deu para ver que ele entende matemática, né, gente? Então, tem bastante questão, dá uma olhada, treina, pratica. Se você continuar com alguma dúvida, nós temos o e-mail do NAVE, tá? Vou deixar aqui também no chat para vocês. Para qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está sempre disposto, tá bom? Isso aí, então. Eu vou continuar, então. Qualquer coisa, só dá um grito. Mesma coisa, vamos lá. Conceito de mediana. Então, mediana é o seguinte, você ordena uma lista, você tem uma lista de vários valores, podem representar qualquer coisa, podem representar nota de prova, podem representar altura de pessoas. Mas é um conceito matemático que você tem vários valores, aí você organiza em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, e nessa ordem organizada, o valor de posição central vai ser a mediana, se tiver ímpar elementos, se tiver uma quantidade ímpar de elementos. Se tiver uma quantidade par de elementos, não tem um único elemento central, tem dois. Porque pensa, se você tem 4 elementos, os 2 elementos centrais são o segundo e o terceiro. Então não tem como você pegar um valor só. Então você faz a média aritmética desses 2 valores, quando você tem uma quantidade par de elementos. Então, usando esse conceito de mediana, se quiser pode refletir um pouquinho a respeito, mas usando esse conceito de mediana, você vai resolver um exercício. Mais um. Esse é a questão 21 já. E é o seguinte, uma turma tem 40 alunos. E no dia de uma atividade, 8 alunos faltaram. As notas dos alunos presentes nesse dia tiveram a distribuição dada na tabela. Então, 40 alunos tiraram a nota 7, 7 alunos tiraram a nota 8 e 11 alunos tiraram a nota 9. Só tiraram esses valores, ninguém mais tirou nada além disso. Então, é uma coisa de se ter em mente. Os alunos que faltaram realizaram a atividade em outro momento, num segundo momento aí,
e cada um tirou uma das 3 notas possíveis, 7, 8 ou 9. Então, olha só, tanto os alunos na primeira leva quanto os na segunda leva tiraram só 7, 8 ou 9. É uma coisa para lembrar. Então, após esses 8 alunos realizarem a atividade, a mediana das notas dos 40 alunos passou a ser 7,5. O número desses alunos que faltaram no dia da atividade, ou seja, que fizeram a prova no segundo dia e que receberam a nota 7 foi. Então, como a gente pode resolver esse exercício aqui? Se você notar, só 7, 8 e 9 foram as notas tiradas, nada além disso. E se a mediana resultante foi 7,5, isso só pode significar que isso foi resultado da média aritmética dos valores 7 e 8. Porque não pode ter sido uma pessoa que tirou 7,5. Ninguém tirou 7,5. Então, como foram 40 notas ao todo, a gente pode concluir que a 20ª posição foi 7 e a 21ª foi 8, resultando nessa mediana 7,5, que é a média aritmética. Então, se 14 alunos tiraram 7 inicialmente, exatamente mais 6 precisam tirar essa nota para que essa nota 7 ocupe a 20ª posição. E se mais que isso tirar 7, vai ocupar a 21ª também. Então, precisa ser exatamente 6, porque aí a 20ª posição vai ser 7 e a 21ª já vai ser 8. Então, exatamente 6, não mais, não menos. Então, dê a resposta. Tem um certo pulo do gato nesse exercício, mas a ideia é essa mesma. Você tem que notar que 7,5 só pode ter sido resultado da média aritmética do 7 e do 8. Alguém teve alguma dúvida? Ou alguém entendeu alguma coisa? A gente tem uma questão aqui, que você apresentou a questão 19 e a questão 21. Mas a questão 20 está nesse slide, você vai falar hoje. Então, eu coloquei no PowerPoint as questões que eram mais fáceis de formatar, porque eu não estava conseguindo escrever direito fração e expoente, mas se quiser eu resolvo. Vamos fazer o seguinte, gente. Enquanto o Victor vai explicando as outras questões que ele tem, a gente vai pegando aqui a questão número 20. Tá bom, tá bom. Tá bom? Que aí a gente vê aqui se ele pode ajudar vocês. Tá Claro, bom? posso sim. Eu resolvo na lousa, então. Então, vamos lá. Eu pulei mesmo por causa dessa coisa da formatação, mas eu posso resolver na lousa. O ano? Isso. É 2024. Primeiro ou segundo? É o segundo. Questões do segundo semestre. Então, continuando aqui. Tá bom? Esse foi o que a gente acabou de ver. Então, nesse caso, seria mais pela interpretação. Eu acho que todo exercício você tem que interpretar o que o texto está querendo te dizer. Então, vou dizer o seguinte, nesse exercício você tem que ter alguma criatividade para notar que o 7,5 não foi uma nota tirada, e sim uma média aritmética de 2 notas, a 7 e a 8. Então, é isso. Gente, alguém tem alguma dúvida? Pensei que eles só podiam ter tirado 7, 8 e 9. Deu 6. Não, são coisas diferentes. Teve uma quantidade de alunos que fez a prova em um dia, e alguns alunos faltaram, então eles fizeram prova em outro dia. Eles só tiraram 7, 8 e 9. E a gente sabe que a mediana foi 7,5. Então a gente sabe que a 20ª e a 20ª posição, a 20ª e a 21ª posição foram, respectivamente, 7 e 8, porque 7,5 não foi tirado, foi uma média do 7 e do 8. Então, 6 pessoas foram a quantidade de pessoas que precisaram tirar 7 no segundo dia de prova, para as pessoas que faltaram no primeiro dia, entendeu? Não foi uma nota tirada, foi uma quantidade de pessoas, entendeu? O 6 não foi tirado, foi uma quantidade de pessoas que tiraram o 7 no segundo dia.
Eu entendi que teria que substituir o número das alternativas na mediana para dar esse total. Então, a ideia é que você, sabendo que a mediana foi 7,5, você sabe que a 20ª posição é 7 e a 21ª é 8. Porque só 7, 8 e 9 foram tirados. Então, 7,5 tem que ter sido média do 7 e do 8. Tem que ser. Então, é isso que a informação da mediana te dá. E aí você continua o exercício a partir disso. A Mayara perguntou se nesse caso seria mais pela interpretação. E assim, eu acho que é algo que não só o Vitor percebeu, mas assim, todo mundo que faz vestibular, é que é muito importante, gente, vocês pegarem o que exatamente o exercício está pedindo. Às vezes ele vai informar para vocês dados que vocês nem vão usar, igual teve as outras questões que o Vitor falou para vocês. Olha, certa parte que não importa. Por conta que a gente tem que prestar atenção especificamente no que a questão quer. O que ela quer, o que ela está informando. Às vezes, se você entendeu de uma outra forma, escreve um pouquinho aqui do lado da prova, no espaço em branco, da forma como você entendeu, para que vocês não se percam, tá bom? Interpretem, leiam, releiam com bastante atenção. O Rodrigo falou para eu resolver no quadro. Tá bom. Vocês são os alunos, não é nota. Tranquilo, usuário desconhecido, tá tranquilo. É assim mesmo, tentativa, erro. Às vezes você se confunde, normal. Todo mundo se confunde às vezes. Mas é isso aí, tá tranquilo. Então, vamos continuar para o próximo conceito. Conceito de funções compostas. Bem simples, se você tem f de x, que é uma função que relaciona x com outro valor, e g de x, que é uma outra função que relaciona x com outro valor, a gente pode formar a função composta f de g de x. Por exemplo, se f de x for 2x menos 15 e g de x for x menos 2, f de g de x vai ser f de x menos 2, que é o g, que é igual a 2 vezes x menos 2 menos 15. Você substitui esse x menos 2 nesse x aqui de cima. Você coloca uma coisa dentro da outra. E é isso que você vai precisar usar para resolver esse exercício aqui. Seja f, isso aqui é um símbolo de números reais. Ou seja, f é uma função que leva um grupo de números reais, o grupo dos números reais, para outro grupo dos números reais. Então, de real para real. É isso que significa. Então, seja f a função definida por f de x é igual a 2x menos 15. E o valor de k pertencente aos números reais está o quê? F de k mais f de k menos 2 é igual a 2 vezes f de 6. Então, essa aqui é uma equação funcional, uma equação que envolve funções. Já que o coordenador pediu para eu resolver na lousa, eu vou resolver na lousa, né? Segura as pontas aí que eu já volto. Então, vamos lá, a gente está acabando essa hora. Será que a gente pode só usar uma outra parte da luta? Vamos tirar compartilhamento, né? Tudo certo, professor? Tá dando para enxergar? Tá a cabeça dele. A cabeça do Vitor tá cortando um pouquinho em cima da testa, mas tá bom. Assim tá bom, Vitor. Aí tá ótimo. Tá bom. Vitor, se puder fazer uma letrinha um pouquinho maior, acho que o pessoal agradece. Um pouquinho mais que isso.
Obrigado. Aí. Mantenha essa aí. Então, a gente tem essa função aqui, e a gente tem uma função auxiliar x menos 2, né? Então, podemos colocar aqui g x é igual a x menos 2. Então, o que ele fez foi uma equação funcional, e a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. F de k, ou seja, a gente coloca em vez de xk aqui, cemitério, 2 vezes k menos 15. Essa é a primeira parte, isso aqui é o f de k. Vou escrevendo aqui cada uma das coisas correspondentes. F de k mais f de k menos 2, de k menos 2, é igual a 2 vezes f de x, f de 6. Certo, então a gente vai substituindo cada uma das coisas aqui. Isso aqui é f de k, mais f de k menos 2. O que é isso? Bom, é aquela função composta que eu tinha mostrado no slide dos conceitos, né? Que vai ser a mesma coisa que 2 vezes k menos 2 menos 15. Tudo isso aqui é o f de k menos 2. Tudo isso aqui. E 2 vezes f de 6. F de 6 é o quê? 2 vezes 6 menos 15. Ok, então aqui a gente tem uma equação final. É só resolver para cá, isolando cá, né? Então, eu posso colocar aqui, isso aqui eu vou manter, 2k menos 15, vou manter isso aqui. Isso aqui dá para simplificar um pouco, né? Aqui vai dar 2 vezes k, menos 4, menos 15. Então, vai ser 2k menos 19, né? Menos 4 com menos 15 vai dar menos 19. Isso aqui vai ser igual a... Bom, isso aqui é menos 3, né? Isso aqui, 2 vezes 6 é 12. 12 menos 15 vai dar menos 3. Então, isso aqui vai ser 2 vezes menos 3, que é menos 6. Todas essas passagens estão nos slides. Se vocês quiserem acompanhar tá, vai estar lá. Então, 2k mais 2k é 4k. Menos 15 com menos 19 vai dar o menos 38. Então, menos 34. É igual a menos 6. Então, se eu tomar 34 dos dois lados, eu vou cancelar esse menos 34 com mais 34, e eu vou ter menos 6 mais o 34. Ou seja, 4k é igual a 28. 34 menos 6, 28. Então, k é igual a 7. Falei 7. 6. K é igual a 7, que é uma das alternativas e que é a certa. Agora eu vou voltar para o computador. Isso aí. Então, vou voltar a compartilhar os slides. Tenho mais uma coisa para apresentar. Todo mundo vendo aí? Legal. Por que g de x é igual a x menos 2? Foi só uma função auxiliar que eu criei para colocar uma função composta. O exercício, na equação funcional dele, usa a expressão f de k menos 2. Então, quando você coloca f de k menos 2, você pode usar essa função auxiliar
para representar o que cada grupo de valores significa. Mas ele não era necessário. Se você quisesse fazer de cabeça, não teria problema. Seria só colocar x menos 2 no valor da função. Então, já que vocês estão vendo aí, a próxima coisa que eu queria apresentar é algumas dicas finais para estudos de matemática no geral. Primeiro, entender conceitos é mais importante do que memorizar as fórmulas, porque se você entender os conceitos, muitas vezes você já vai conseguir derivar a fórmula na hora. E quando você memoriza uma fórmula sem entender o porquê dela, você tem chance de usar ela errado, e 2, você tem mais chance de esquecer. Então, se você entender o porquê dela, fica mais fácil. Segunda coisa é praticar, porque, como eu disse, você só vai entender o completo da ferramenta, o todo da ferramenta, depois que você usar ela bastante. Então, pratique. Terceira coisa é um material de estudos, é um site chamado Khan Academy, que tem aulas de tudo quanto é coisa. Você pode pesquisar lá, se quiser fazer exercício, se quiser ver um vídeo. Tem bastante coisa lá, é um site bem legal para aprender. E depois que você aprende, você não pode esquecer, né? Porque senão não tem razão para você aprender, você tem que lembrar das coisas. Então, para isso, tá a minha última recomendação, que é um aplicativo de revisões espaçadas. Você cria um cartão com pergunta e resposta, e o aplicativo te mostra esse cartão no primeiro dia. Aí, se você acertou ele te mostra daqui 4 dias. Se você acertar de novo, ele te mostra daqui, sei lá, 2 semanas. E assim por diante, de forma que você vai fixando o conteúdo e que você precisa cada vez menos colocar esforço para revisar, porque vai firmando na sua cabeça. Então, é um aplicativo bem legal para revisões, especialmente quando você tem bastante coisa para lembrar. E agora, nessa de entender conceitos é mais importante do que memorizar fórmulas, eu queria estender um pouco isso e fazer uma demonstração para vocês do Teorema de Pitágoras, para se alguém perguntar para vocês na rua, vocês já vão saber responder o motivo. Temos um pedido aqui que é para você botar no último slide, por favor. Esqueceram de tirar o print, mas assim, gente, depois a gravação vai ficar disponível para vocês. Primeiro slide? O último, que você tinha acabado de passar. Esse? Isso, acredito tá aí, que seja para tirar print. esse mesmo? Mas depois vocês podem voltar, tá, gente? Assistir de novo a live. Não é só para quem perdeu, mas também se vocês tiveram... A gente passou muito rápido, às vezes por alguma coisa. Então, aí fica meio... Às vezes meio rápido, por conta que a gente tem um tempinho aqui. Medo de cair esse tripé, viu? Ele Então, tá bom, encosta um pouquinho mais na lousa, só pra gente ver. Encosta na lousa. Aí, beleza. Pode tocar. pois bem, se alguém perguntar o motivo do porquê do é ótimo, né? O porquê do teorema de Pitágoras, vocês vão fazer o quê? Se jogar no chão? Não, né? Vocês precisam saber o porquê do motivo do teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Vamos lá. Por que a gente tem essa equação aqui? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado quando a gente tem um triângulo retângulo com a hipotenusa C. Hipotenusa é o ângulo oposto ao O ângulo C é ao quadrado, tá, Bragtoni? A e B. Por que disso? Por quê? Vitor, o C é ao quadrado. Porque é verdade. Porque se o quadrado é bem importante, senão dá errado. Então, por que disso? Bom, a gente pode fazer um quadrado aqui.
que eu vou fazer é uma demonstração, é uma prova que justifica o teorema. E o lado desse quadrado vai ser A mais B. Então, se aqui é A mais B, e é um quadrado, então aqui é A mais B também, aqui é A mais B, e aqui é A mais B. Tudo isso aqui é A mais B. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode... Já que o lado é A mais B, eu posso fazer o seguinte. Eu posso cortar o lado na proporção A, B. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso com todos os lados, tá? Assim, ó. O A e o B. O A e o B. Aqui. O A e o B. Legal. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Se eu riscar daqui até aqui, e daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, esse lado aqui, desse quadrado torto aqui, vai ser C. Porque a gente definiu o triângulo inicial assim. Então, nessa definição, a gente tem um quadrado de lado A mais B e um quadrado torto aqui de lado C. Agora, qual é a área desse quadrado? Bom, a gente pode ver aqui que uma das formas de representar a área desse quadrado é A mais B ao quadrado. É o lado ao quadrado, certo? Nada mais justo. Agora, tem uma outra forma de eu representar essa área aqui, que vai ser igual à primeira, porque a área do quadrado inicial não muda. Então, eu posso pensar no seguinte. A área desse quadrado também pode ser expressa como esse triângulo aqui, mais esse triângulo aqui, mais esse triângulo aqui, mais esse triângulo aqui. E pode ver que, e por fim, mais esse quadradão aqui. Tá? Então, vale esse triângulo aqui? Vale A vezes B dividido por 2. Porque, bom, a altura vezes largura dividido por 2. Já que triângulo. E eu tenho 4 triângulos iguaizinhos a esse. Então, eu posso pegar essa área aqui e multiplicar por 4. Então, isso aqui já cobre a área dos 4 triângulos. E agora só falta eu achar a área desse quadrado torto aqui no meio. Que vai ser mais C ao quadrado. Certo? Então, aqui eu representei a mesma área de duas formas diferentes. E quando você pode representar a mesma coisa de duas formas diferentes, você está prestes a descobrir alguma coisa em matemática. Então, vamos lá. Eu posso desenvolver essa primeira expressão aqui, que é um produto notável, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Acho que está ficando muito baixo, né? Tá, eu vou copiar a mesma expressão, só que aqui em cima. Vai pro seu lado esquerdo. Vou Também colocar dá. as mesmas coisas aqui. Quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. E aqui é o mesmo triângulo, só estou copiando para dar mais espaço. Então, essa primeira expressão aqui é um produto notável, certo? É só eu fazer A mais B vezes A mais B e pegar a distributiva. 2 vezes B mais B ao quadrado, tudo certo. E isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 vezes A vezes B. Eu cancelo esse 2 com esse 4. Sobra um 2 aqui. Então, A vezes B vezes 2. Mais C ao quadrado. Mais C ao quadrado. Então, eu representei essa área aqui de duas formas diferentes e eu tenho essa expressão aqui. Só que, olha bem, eu tenho a expressão 2 vezes A vezes B dos dois lados. Então, eu posso subtrair essa expressão dos dois lados. Então, o que eu vou achar é que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, como queríamos demonstrar. Então, demonstrar é muito isso. Você pega as condições iniciais e desenvolve o problema de forma, muitas vezes, criativa, até descobrir o que você queria, ou descobrir o contrário, dependendo. Mas, enfim, é por isso que
Teorema de Pitágoras é do jeito que é. Essa é uma das formas de demonstrar, tem várias. Mas se alguém te perguntar agora na rua, você não precisa se jogar no chão. É só fazer esse desenho bonitinho para a pessoa que ela vai ficar satisfeita. Tudo bem? Agora temos exercícios para resolver, não? Pode ser então, gente, mesmo? Pode, pode. Aí eu não. É assim, gente, inclusive, aproveitando aqui enquanto o Victor vai arrumando o dele, em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês a resolução, tá bom? Do nosso último vestibular. Nós temos uma fase final ali, que é a participação, para poder dar para vocês. As questões estão resolvidas, as de matemática estão resolvidas. Vamos abrir o teste. A número 20, que é a que a gente vai resolver agora, mas ele vai ler, tá? Esperar. Não vai falar um pouquinho. Mas vai E a sua voz está sumindo. Eu acho que você está em algum outro microfone, Bia. A voz desapareceu. Vitor, novamente, eu acho que você estava em algum outro microfone. Dá uma testada, porque a sua voz sumiu agora no final. Não sei se o pessoal ouviu. agora tá dando para escutar? Tá muito melhor, agora sim. Tá bom. Bom, gente, vamos. Para quem não escutou, né, o finalzinho ali, mas para quem escutou também sem problemas. Agora a gente vai resolver a questão número 20. Eu mandei no chat aí, uma pessoa pediu. E é muito legal, gente, quando vocês fazem essa interação, mostram o que vocês estão querendo saber. Em breve, a gente vai disponibilizar para vocês a resolução comentada do nosso último vestibular. A gente está no processo final ali, que é a parte da formatação, para poder enviar tudo bonitinho para vocês. Tanto a resolução comentada dessa questão 20 que o Vitor vai resolver agora, quanto as outras questões que foram aplicadas no vestibular, vão estar lá com todos os detalhes que a gente pôde, né, para poder resolver. Mas se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida, a gente tem um e-mail que vai estar tanto no site do Nave, quanto eu já coloquei aqui no site da nossa live, tá bom? E vejo hoje, aí, por isso que eu estou aqui conversar com o Leandro, eu vejo o trabalho de vocês fazendo isso. Mais fácil de publicar, muito mais gente querer saber, a inovação está ali. Porque se a gente estiver fazendo muito descritivo, assim, tipo, qual é a inovação? Vai levantar as metodologias, vocês trazendo uma análise de resultado, vocês propondo uma metodologia, onde vocês é muito mais robusto. Isso é total condições de fazer. Isso foi meu olhar quando a Ana falou, e agora? Você sabe bibliográfica, posso ajudar no centro comercial, calma, então, ele deve estar usando mapas. Eu converso com ele, porque você deve estar mais habituado a usar mapas. É o que ele falou. A gente não é assim. Se ele está usando lá, você está papo na cabeça. Se a gente tem que ajudar, não é. Eu acho que ele está em pânico. E aí eu achei que assim, ele só podia estar fazendo isso mesmo. Ainda no e-mail, deixou você A questão dele se organizar e fazer o programa é criativa. É que, tipo, ele não apareceu entusiasmado com o nosso tempo. Ele foi profissional. a gente vê que não é do jeito mesmo. Ele vai ser roubado, porque a gente acha de maneira. Assim. Então, vocês continuam fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente acha outra forma, mas vamos ver como que a gente se reorganiza. Tá? Trabalho você continua. Agora, acho que se vocês forem ali a gente vai levantar. A gente pretende trazer resultados médicos, até porque a gente vai fazer uma pesquisa, assim. A gente vai fazer uma pesquisa aqui. Então vai ser, eu acho que antes. Não. Entendeu? Não está exatamente espelhado, mas está torto, né? É. Você pega o C, a ponta que você fez ali tem que ser para o outro lado, para a esquerda. Entendeu? Então,
Ah, tá. É BAC, né? Isso. Achei É isso aí. Roberto. Não, mas você tem que redesenhar. Porque senão esse bico aqui, ó. Isso. Pega uma parada. Você entendeu? Então, quem tá olhando parece que você virou pro outro lado. Desenha de novo a. Desenha de novo esse pessoal, por favor. Não vai. Menor de bico. Gente, a gente tá colocando aqui pra vocês o mesmo desenho da figura, tá bom? Pro Victor poder explicar e vocês entenderem. Ó, aí, mano. Vai aqui em cima. Isso. Ó. Como é que isso? É quase. Bom, gente, estamos fazendo a leitura da questão. Então vamos lá, ó. O vértice A de um triângulo ABC sobre a circunferência de centro O e diâmetro BC. Os pontos G e H são pontos médios dos raios OB e OC. E o ponto S está sobre essa circunferência de maneira que o segmento SH é perpendicular ao diâmetro BC, conforme mostra a figura. Quem tiver aí a oportunidade de abrir a figura, ou então se tiver a prova e quiser abrir, é melhor, mas quem não tiver, a gente está desenhando aqui, depois vocês vão ter acesso, tá bom, gente? Vamos lá, Victor? Vamos lá. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que vocês têm que notar é que esse ângulo aqui é de 90 graus. E vocês vão notar isso como? Pelo desenho? Não. Porque vocês vão notar isso porque esses lados aqui passam pelo diâmetro. Vocês lembram da propriedade quando você tem um ângulo aqui, um ângulo alto, e vocês têm outro ângulo aqui, que tem o mesmo arco? Quando esse ângulo aqui tem o mesmo arco, esse ângulo aqui vai ser alfa sobre 2, porque se esse aqui é o ângulo central, esse aqui vai ser metade. Ou seja, se isso aqui é um arco de 180 graus, esse ponto aqui vai ser metade do ângulo, ou seja, 180 dividido por 2, que é 90. Então, essa propriedade é bem útil. E usando ela, a gente pode resolver o exercício. Só um detalhe. Gente, eu não li a última frasinha que é verdadeiramente que a questão quer descobrir. Que é a medida do lado AB. Tá bom? Ele está perguntando desse lado aqui. Isso. Bom, a gente pode, primeiro, comer pelas beiradas, que nem a gente fez naquele primeiro exercício. Que tal a gente descobrir qual é o raio? Bom, a gente tem esse triângulo aqui, né? Na verdade, isso aqui passa pelo H, né? Perguntaram qual é a propriedade que você falou. Gabriel está perguntando. Que propriedade é aquela que você acabou de mostrar. Ah, sim. Vou deixar desenhado, então. É assim, quando você tem um círculo, e você tem, a partir do ponto, um ângulo, vamos chamar ele de alfa. E a partir do centro você tem um ângulo alto, que vai ser um arco alto, certo? Se você tem um ângulo partindo de qualquer ponto do círculo e tem o mesmo arco, então esse ângulo aqui, que tem o mesmo arco alfa, vai ter o ângulo alfa sobre 2. Quando ele parte do centro e cobre um arco, é o mesmo. Mas quando ele parte do círculo, é metade. Essa é a propriedade. Entendeu? Como isso aqui é um arco de 180 graus, então esse ângulo aqui vai ser 180 graus. Então esse ângulo aqui vai ser metade. Vai ser 90 graus, porque ele está partindo da circunferência. Entendeu? Então, a gente pode analisar agora o triângulo OHE. OHE. Bom, isso aqui é metade do raio. OH é metade do raio.
Então, eu vou desenhar aqui o triângulo para vocês verem. Ó, H, F. Isso aqui é metade do raio. Raio sobre 2. OF é o raio inteiro, porque parte do centro e vai até a circunferência. E HF, o exercício dá, que é 4 raiz de 3 centímetros. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? 4 raiz de 3. Tendo um triângulo retângulo, podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o raio, que é a variável aqui, que é o que a gente está querendo descobrir para eventualmente descobrir o AB, de alguma forma. Então, a partir... Vocês enxergam quando eu escrevo aqui? Talvez aqui, né? Eu estou vendo. Acho que sim. Então, R ao quadrado é igual a R sobre 2 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Se você resolver isso aqui, você vai ver que R ao quadrado talvez seja uma boa apagar alguma coisa ou virar a câmera. Talvez. Dá para... acho que sim. Gente, vamos movimentar só um pouquinho para poder ficar melhor, tá? Para vocês enxergarem. Ele já cortou na cabeça da produção. Tá cortando na sua cabeça. Aí. Pode ir. Agora eu tô te vendo. Então, aqui eu coloquei o R sobre 2 tudo ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado sobre 4. 4 vezes 4 é 16. Vezes 3, 48. Aqui, se eu dividir os dois lados se eu dividir por 4 aqui... Ah, não. Eu estava quase fazendo besteira aqui. E se eu isolar o R ao quadrado aqui, eu vou achar que R ao quadrado é igual a 48 vezes 4 sobre 3. Aqui eu posso cancelar. Vai ficar 16, certo? E aqui vai ser R ao quadrado é igual a 64. 16 vezes 4. Então, R é igual a 8 centímetros. Como eu sei que está em centímetros? Porque essa distância aqui, que foi a única distância real mesmo que o exercício passou, é em centímetros. Então, aqui vai ser em centímetros também. Então, olha só, a gente descobriu que o R é 8 centímetros, certo? E a gente tem um triângulo BAC. Triângulo BAC. Ele tem 60 graus aqui, 90 graus aqui. E aqui, ele tem 2 vezes o raio. O raio é 8. Então, aqui vai ser 16 centímetros. E o que a gente está querendo achar no exercício é esse BA, certo? Vou só escrever os pontos aqui. O que a gente está querendo é esse BA aqui. Então, a gente pode descobrir através de uma regra trigonométrica, usando as propriedades trigonométricas do ângulo 60 graus. Então, a gente pode pensar, será que eu vou usar seno aqui? Eu quero alguma coisa que relacione esse lado aqui com esse lado aqui. Seno é cateto oposto. Não, seno é... Calma lá. Vocês podem... Geralmente eu lembro assim, ó, gente. O, I, K, I, na cor. Seno, cosseno e tangente. Então, aqui é a hipotenusa. É o lado maior que está oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a hipotenusa aqui. BA. O cateto oposto
é o AB. Então, hipotenusa BC, cateto oposto AB e cateto adjacente AC, certo? O que a gente quer relacionar é a hipotenusa com o cateto oposto. Ou seja, é cateto oposto, hipotenusa, acho que a gente vai ter que usar o seno, né? Então, vamos lá. Seno de 60 graus, vou usar esse espaço aqui que restou. Seno de 60 graus vai ser igual a cateto oposto, é igual a AB, dividido pela hipotenusa, que é 16. Pela tabela, a gente pode lembrar que o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, que é igual a AB dividido por 16. Então, AB, resolvendo isso aqui, à medida que o exercício pede, é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 16, que é igual a 8 raiz de 3. Imagino que tem uma alternativa com essa resposta. Não coloquei, mas vamos lá. A gente vai pegar aqui rapidinho, só para poder confirmar para vocês, tá, gente? Uhum. 8 raiz de 3, alternativa E. Alternativa E, gente. Só para lembrar, caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no chat. Se ficou, às vezes, a gente falou muito rápido, fiquem à vontade para poder rever depois da gravação no nosso site. E também a resolução, gente. Algo que é muito legal é que quando a gente postar para vocês a resolução comentada, vai estar exatamente o que foi explicado aqui agora, mas se vocês precisarem da explicação em si, lembrar de como começa tudo, vocês podem voltar e reassistir essa live, tá bom? Tem o documento Word também, né? Com as respostas, com as resoluções completas do exercício. Eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta. Não era uma boa esperar. Você tem pergunta para fazer. Vamos ver. Alguma dúvida, gente? Que bom, gente. O que vocês acharam? Hoje foi proveitoso? Ajudou vocês? Como é que tá sendo aí esse... É final, né, já? Da preparação para o nosso vestibular. Que legal que vocês gostaram, gente. Foi muito legal pra gente. Bom, gente, aproveitando aqui para passar alguns recadinhos que a gente costuma passar no final das nossas lives. Meu Deus do céu. Gustavo, não fique em desespero, tá bom? Vai dar tudo certo, estuda bastante, treina, como o Vitor falou, é uma das melhores dicas que a gente pode dar para vocês. Pera aí. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Bom, gente, até voltei aqui para vocês me verem de novo. Bom, gente, durante a live, o nosso professor, coordenador Rodrigo, ele deixou aqui para vocês um linkzinho, gente, para vocês preencherem, que é para a gente ter noção de quem está assistindo, para a gente também elaborar mais conteúdo para vocês, o que vocês acham que podia melhorar, o que a gente podia fazer que vocês acham que seria bacana, tá bom? Então, pode dar a opinião de vocês. Já deixei também aqui o e-mail para vocês mandarem qualquer dúvida. Viu algum erro, como a Ana já falou nas nossas lives anteriores, viu algum erro? Olha, isso daqui tá errado, tem alguma coisa, não entendi por qual motivo vocês fizeram essa conta, que propriedade vocês usaram, igual foi uma das questões que a gente teve aqui na live hoje. Vocês têm nenhuma dúvida? O professor colocou novamente, gente, no chat aqui para vocês. Se alguém perdeu, pode pegar de novo aqui, responder, ajuda bastante a gente. É sempre importante a gente escutar que são vocês mesmos, né? A partir do semestre que vem, vai ser muito bacana já ter vocês com a gente, vocês ajudando também para a gente poder
dar um melhor suporte para os novos alunos, né, para os nossos vestibulandos. Então, é bem bacana vocês responderem para poder ajudar a gente, tá bom? Olha, e te conhecem aqui, Vitor, hein, no chat. Eita, nós. Bom, gente, vamos só recapitular alguns prazos do vestibular antes da gente finalizar a live. O pedido de isenção, gente, já acabou, né, o prazo. Já deixa, Moisés, só um minutinho que eu já coloco aí de novo, tá bom? Já acabou o prazo para poder fazer o pedido de isenção. O resultado, a gente saiu dia 6. Então, se alguém pediu a isenção, dá uma olhadinha lá no site da Vunesp, vê se foi deferida ou indeferida a isenção de vocês. Se eles aceitaram, ótimo. Aproveitem, façam o vestibular. A gente está muito animada aqui para poder receber os novos alunos. Se não foi aceito, não tem problema, basta você pagar a taxa de inscrição. Lembrando que a sua inscrição ela só é homologada depois que você paga essa taxa, tá bom? Se você não teve pedido de isenção aceito, você tem que pagar a taxa, tá? O local de prova, ele é divulgado dia 11, então fiquem de olho. Lembra de todas aquelas dicas que a gente deu nas lives anteriores. Se eu não estiver errada, na segunda live, inclusive, que estávamos todos nós aqui dando algumas diquinhas para vocês em relação ao edital. Voltem lá se tiver alguma dúvida. A divulgação do gabarito, dia 21, um dia depois da prova. Então, vão para a prova bem tranquilinhos. Durante também a live aqui, eu coloquei uma perguntinha, qual que seria o próximo tema que vocês iriam gostar, se fosse geografia ou história. E, gente, eu coloquei essas duas matérias para poder ir diversificando, tá? Eu sei que muitas vezes a galera fica aí toda animada com exatas, né? Fica ali desesperado. E aí, é matemática, é física? Mas, assim, a gente vai dando uma misturadinha também para colocar algumas coisas que às vezes são consideradas mais difíceis, outras que vocês acham mais tranquilas, tá bom? E a gente se ajeitando aos pouquinhos. Perguntaram aqui se a gente pode falar quantos candidatos por vaga. Gente, a gente aqui do NAVE, a gente não tem acesso a essas informações. E a Fundação, pelo nosso conhecimento e por tudo que a gente tem visto aqui no NAVE, ela não divulga, tá bom, gente? Então, assim, não se prendam muito a isso, tá? Foquem em dar o melhor de vocês, em se prepararem e irem bem estudados, né? Com todas aquelas dicas que a gente pode dar para vocês para a prova, tá bom? Não fiquem apegados a isso, apenas foquem no que vocês estão lá para poder receber a prova e fazer o melhor de vocês, tá bom? Quanto mais difíceis as resoluções, melhor para a gente aprender. Eu também achava isso bem legal, gente. Confesso que na época que eu estava estudando para vestibular era algo que me ajudava bastante, era pegar as questões que mais me desafiavam. Eu achava bacana por conta que eu aprendia novos conteúdos, revisava alguns outros que às vezes eu não estava tão bem. Mas é muito legal, gente, saber que vocês gostaram. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem, o Vitor, tá? A gente vai lá e caça o Vitor de novo para poder tirar todas as dúvidas de matemática de vocês, tá? Galera, foca em gabaritar a prova, é isso mesmo. Foca no conselho do Moisés, gente, que tá tudo certo. Moisés, vou colocar aqui para você novamente o nosso e-mail, tá bom? Para você e para todo mundo que tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para poder mandar mensagem pra gente, tá? Se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, sugestão, antes da gente terminar nossa live. Qualquer coisa, se o pessoal quiser alguma live específica de algum conteúdo, tipo logaritmos, seno e cosseno, que o pessoal se confunde um pouco, pode fazer também. Se vocês quiserem alguma dica, aí algum conteúdo que vocês estão com dificuldade, quer a ajuda do Vitor, avisa pra gente que a gente dá um jeitinho aqui para ele poder ajudar vocês, tá bom? Olha, seria interessante logaritmo. Vamos dar uma olhadinha assim, gente. O que acontece? A gente, aqui do NAVE, nós somos alunos da faculdade. Então, vai ter uma época, por exemplo, que a gente tem as provas da faculdade. E aí é necessário também que a gente foque, né? Para que a gente continue ajudando vocês aqui, mas também que a nossa graduação continue fluindo. Então, na época das nossas provas, a gente não vai, né, tá tão, assim, presente aqui no NAVE para vocês em todo momento, mas a gente está aqui sempre disponível através do e-mail. A gente às vezes não responde na mesma hora que vocês enviam, mas logo a gente reúne a nossa equipe, vê qual que é a dúvida de vocês. E já dou uma olhadinha, inclusive, aqui no chat, gente, senão eu paro de falar com vocês. Mas a gente está sempre aqui disposto, tá? A próxima live vocês vão ser informados, vocês já escolheram um tema que é geografia. Então, queria muito aqui ver bastante gente na próxima live, para a gente poder ajudar com vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram.
Aula de logaritmo seria muito bom. Deixa eu falar uns 2 minutos de logaritmo, só para o pessoal. Olha, ó. Tá vendo? Vocês falaram, o Vitor já se animou aqui para poder fazer a live para vocês. Vamos ver aqui. Ele vai falar sobre o logaritmo. Deixa só a gente... Tá bonitinho aí a câmera? Travou? Acredito que sim. Quer tentar... Já tá ligada? Sim. O seu microfone tá ligado? Tá ligada, mas eu vou desligar para você Tá. ligar isso daí, tá bom? Gente, vou arrumar aqui para ele poder falar um pouquinho, tá? Aí. Então, gente, eu vou só escrever algumas coisas aqui para vocês terem uma noção geral de logaritmo. Eu vi que alguém já mandou A mais B lá. Depois a gente vê número complexo também. Mas a questão é a seguinte. Vou falar uns 2 minutinhos sobre logaritmo para ajudar um pouco. Assim, ter isso em mente vai ajudar nas questões de logaritmo. Vamos lá. Uma coisa bem simples. 3 ao quadrado, correto? Vamos lá, chat, correto? Gente, responde aí no chat, que eu tô aqui de olho. Ele tá vendo também, tá? Correto. Opa, e agora? O som tá... E agora? Voltou? Foi mal aí. De alguma forma o som... Vamos lá. 3 ao quadrado é igual a 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. A interação entre esses 3 números é a mesma nessas duas contas. Os números, inclusive, são os mesmos. 3 ao quadrado é igual a 9 e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas se a interação dos números é a mesma, e se os números são os mesmos, qual é a diferença? A diferença é que aqui o 9 está isolado. Aqui o 3 está isolado. Então, a exponenciação aqui ela está isolando o 9. A raiz quadrada está isolando o 3. Então, qual é a ferramenta, qual é a função que eu tenho que usar para isolar o último número, o 2? É o logaritmo. Então, para eu fazer a mesma interação dos números que essas duas equações já fizeram, só que isolando 2, o que eu escrevo é logaritmo na base 3 de 9 é igual a 2. Essa é a mesma interação dos números, só que aqui quem está sendo isolado é o 2. E nas propriedades de logaritmo, tudo fica mais fácil quando você vê que cada uma das propriedades de logaritmo é uma reflexão das propriedades de exponenciação. Então, quando você faz esse paralelo, as coisas ficam bem mais fáceis. Mas, enfim, esse foi só uma conversa a respeito de logaritmo. E qualquer coisa, se vocês tiverem mais algum pedido, a gente guarda essa próxima live. Beleza? Oi? Ah, Bom, gente, vocês tiveram aí um gostinho de logaritmo, mas se der tempo, sim, a gente volta ainda, traz o Vitor de novo. É bom que vocês já vão treinando aí, vão saber quais estão sendo os pontos mais dificultosos para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente finalizar nossa live? O básico já foi um grande alívio, é verdade. O básico ajuda muito, gente. Se não tiver o básico, não adianta querer continuar depois, que não dá certo. Mas, alguma dúvida, gente? Alguma perguntinha? Ah, Vitor, você tira o somzinho para mim, por favor? Vamos lá. A prova é matriz Enem ou tem conteúdos específicos? Dentro do nosso... Gente, a nossa prova ela tem um edital. A nossa prova ela é feita pela VUNESP. E a VUNESP fornece lá no site, gente, um edital
O que tem escrito nesse edital? Tem escrito todas as matérias e os conteúdos dentro delas que são abordados. Inclusive, foi algo que a gente relatou já, o nosso coordenador, inclusive, falou bastante sobre isso, que é sobre muitos conteúdos foram tirados para poder facilitar na hora do estudo. Na nossa segunda live, a gente falou um pouquinho sobre esse edital. Se você não assistiu, não tem o nomezinho da pessoa, mas tudo bem. Se você não assistiu, ou quem assistiu já não lembra, mas já perdeu, pode correr lá no site, que eu deixei o link, vou deixar o link aqui novamente. Tem a gente explicando sobre tudo do edital, explicando sobre matéria. O que a gente acha, né, um pouco similar do Enem? Gente, são conteúdos do ensino médio. A mesma coisa que cai no Enem no sentido de conteúdo geral, né, que são os conteúdos abordados durante o ensino médio, também cai no nosso vestibular. O que pode acontecer de ter algum conteúdo que é cobrado no Enem, mas não é cobrado na gente, ou algum conteúdo que a gente cobra e o Enem não cobra. Mas, no geral, são conteúdos do ensino médio, e aí são as matérias que todo mundo já está habituado. Então, português, matemática, física, geografia, história, são matérias no geral, tá bom? O conteúdo específico você encontra dentro do nosso edital, que está na página da Vunesp. O problema é que tem 2 sites, o do edital e do conteúdo. Eles são diferentes os conteúdos, não sei de qual site tiraram conteúdos a mais. Gente, o que acontece? Até o penúltimo ou último vestibular, a gente tinha um conteúdo muito extenso de cada matéria. E esse conteúdo reduziu. Esse vestibular está reduzido. O que pode estar acontecendo é vocês terem pego, às vezes, o edital de algum outro vestibular, ou então de algum outro ano do nosso próprio vestibular, e aí está dando essa divergência. Mas o que eu recomendo para vocês? Que vocês entrem no site especificamente da Vunesp, que é a banca que realiza a nossa prova, e que de lá vocês tirem o edital, tá bom? Leiam por lá. Eu vou confirmar aqui se a gente já tem ele no site do NAVE. Eu acredito que a gente não tenha ele. Não, gente, a gente não tem. Mas o que acontece, gente? Vão, por favor, quem tiver com essa dúvida aí em relação a qual conteúdo, vai no site da Vunesp. Quando vocês estão aqui, muitas vezes, né, vocês já fizeram sim a inscrição do vestibular. Vá lá, acesse o site da Vunesp com a sua conta e acesse o edital. Se baseie pelo que está no edital do vestibular de agora, tá bom? Falando sobre as outras lives, já teve live sobre a redação? Sim, nós já tivemos a live sobre redação. Foi a nossa última live. Se você perdeu, pode ir lá no site do NAVE, na página do NAVE, na verdade, gente, e acessar, tá bom? Se ele ainda não estiver lá, em breve vai ser colocado. Vou até confirmar aqui para falar para vocês. Já tá aqui, gente. Inclusive, tá bom? Pode ir lá, dentro da página do NAVE, na área de... Deixa eu confirmar aqui para vocês. Aqui, encontros anteriores, gente. Na parte de encontros do NAVE, ali em cima, em acesso rápido, encontros do NAVE. Você encontra a nossa live de redação, tá bom? A live passada foi de redação. Isso mesmo, Gustavo. Obrigada, viu? Alguma dúvida, gente? Eu vou deixar aqui mais uma vez o site do NAVE. Tô mandando abraço para você, Vitor. A gente tá vendo? O pessoal aqui já é até conhecido. Abraço, Túlio. Túlio era legal. Ai. Quero ver você aqui, hein? Bom, gente, vou deixar aqui a live, o site do NAVE. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre disposto aqui a ajudar vocês. A gente está muito animado para poder ter vocês aqui estudando com a gente, fazendo parte da faculdade. Fiquem à vontade para sempre nos procurarem quando vocês precisarem, tá bom? Obrigada, Vitor. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Até a próxima live, que é de geografia. Em breve a gente divulga para vocês a data. Isso aí, tá gente. Bom? Boa semana e bons estudos.